Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você vai me ouvir e assistir esse vídeo. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com você. Eu oro para que Deus te abençoe, para que Deus te livre de todo o mal. Eu oro para que o Senhor te dê força, te dê graça, para que tu vença na vida, dia após dia. Que o Senhor te dê saúde, que o Senhor te dê paz na tua alma, a tua família, e que Deus te conduza em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém? Muito bem, eu sou a missionária Maria Raimunda e quero trazer uma palavra para você, né? Faz dias que eu não faço um videozinho aqui, mas que nós estamos voltando, né? E que a gente vai continuar em nome de Jesus Cristo, né? Às vezes essas viroses, essa gripe, deixa a gente assim abatida, as vozes, tem um instrumento que é a voz da gente que precisa ser zelado, cuidado, né? Então, a palavra de hoje para você, né? Nesse dia, é no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, o versículo 6, que diz assim a palavra de Deus, é a cura de capítulo 13, versículo 6, né? A parábola, perdão, não é a cura é mais embaixo um pouquinho, né? É da mulher do fluxo paralítico, mas a gente vai falar hoje da figueira estéril, né? A figueira estéril, que diz assim, e dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, né, o que cuidava da vinha, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar, né? Então, essa mensagem de hoje ela pode ser intitulada a paciência de Deus para com o ser humano, né? Para com o homem, para com a mulher, principalmente aqueles, né, que se afastam dele. Como Deus tem misericórdia, como Deus é bom. Hoje mesmo estava ali no propósito de manhã pregando em uma outra cidade, e o propósito era para falar sobre a bondade de Deus, né? E falar da bondade de Deus é intenso, é muito, muito bom, né? A gente, porque em todas as obras de Deus, né, desde Gênesis, né, da sua criação até a redenção, que é Jesus Cristo, a gente vê a bondade, a misericórdia, o perdão de Deus em nossas vidas, a fidelidade de Deus para conosco, né? E nessa parábola aí, Jesus estava passando, aliás, Jesus fez uma comparação para que aquele povo entendesse, né? Então ele foi visitar a vinha, né? Foi visitar a vinha dele, e lá tinha uma figueira, né? Uma figueira que é dita como estéril, porque não dava fruto, né? Não tinha fruto. E ele disse que há 3 anos que andava ali, aquela figueira nunca tinha dado fruto. Então ele falou para o cuidador da vinha, vamos dizer assim, um vinhateiro, que cortasse ela. Cortasse porque era inútil estar ali ocupando a terra. O vinhateiro, né, que tem costume de cuidar, né, das plantas, conhece cada uma, né? Então ele falou, Senhor, dá mais um tempo, dá mais um ano para mim, que eu vou escavar ela todinha, rodear ela, escavando, né, tirar todo excesso de terra e vou estercar ela, ou seja, vou colocar mais esterco, ou seja, mais coisas, né, que dê dela se fortalecer para ver se ela dá fruto. Agora, se daí ela não der fruto, então o Senhor a corta e joga fora, né? Então, o que é que Jesus quer falar com isso, né? Explicando essa parábola, que aquele povo entendesse. É a paciência de Deus, né? A paciência, a misericórdia de Deus para com os pecadores, né? Então, Deus dá oportunidade para que cada ser humano se converta e mude de vida. Quando Jesus citou essa parábola, né, ali para aquele povo onde ele estava pregando, ele mostrou isso, que a misericórdia de Deus é grande, a paciência de Deus para com o ser humano é grande, né? Deus espera. Quantas coisas erradas a gente faz, quantas coisas erradas o ser humano pratica, né? Mas Deus está ali com paciência, esperando mudar. Às vezes a gente diz assim,
Aquilo ali, a pessoa diz até assim, eu já ouvi pessoas, aquilo ali nem o diabo quer. Que história é essa? Imagina. Aquilo que às vezes nós pensamos que é lixo, que nada vale diante da sociedade, diante dos nossos olhos, para Deus pode ser um vaso de honra, um tesouro, como foi Paulo. Paulo era um matador de crente, Paulo era um matador daqueles que amava Deus, que confessava Jesus como Senhor, né? Mas Jesus pegou ele de jeito. Enquanto disseram que ele era um lixo, que ele era um inimigo do povo de Deus, Jesus falou para seu povo, para seus apóstolos, não, este aí é um vaso de honra para mim. Mas Jesus disse, eu vou mostrar para ele o quanto vale sofrer pelo amor a mim. E Paulo sofreu, tá entendendo? Então, a gente não tem paciência com as coisas, né, com as pessoas, né? A gente acha que não tem mais, isso aí não tem mais jeito. Você está amaldiçoando. Eu digo, você é uma bênção. Meu filho vai aí nas drogas, está jogado ao mundo aí das drogas, mas meu filho é uma bênção de Deus para mim, porque tá te preocupando, você está orando por ele, né? Às vezes o marido está aí naquela situação que só Jesus sabe como é que está em você, né? Mas não espragueja não. Fala, é meu marido, é uma bênção. Deixa que se for que realmente não tiver jeito, o próprio Deus dá jeito. Tá entendendo? Mas cabe a nós ter paciência, porque isso é praticar o amor de Deus. Paciência em tudo. Entregando nas mãos de Deus é preciso ter paciência, né? Por isso que Davi diz, no Salmo 70, esperei com paciência no Senhor e ele me tirou do largo encharcado de lodo. Então é preciso, escorregadio, né? Tirou do perigo, porque ele estava esperando, confiante no Senhor. Então é essa a misericórdia de Deus para conosco. Ele dá esse tempo, essa oportunidade, ele peleja, coisa que o ser humano não tem paciência um com o outro, né? O ser humano não tem paciência um com o outro, né? Dificilmente encontra pessoas, no meio de 10 pessoas, encontra 3, 4, 5, que realmente é a metade que tem a paciência com a sua família, com o filho seu, com a filha sua, né? Com a pessoa sua, né? Eu, por exemplo, já passei muitos ferrengues em minha vida com meus filhos adotivos que Deus me deu, do meu coração, né? Que é como se eu tivesse gerado e dado à luz, né? Então, mas que aos poucos eu estou vendo trabalhar de Deus na vida de cada um. Porque eu creio no Deus de providências, Deus que me resgatou, Deus que teve paciência comigo, o Deus que me perdoou, o Deus que fez de mim nova criatura, é o mesmo Deus que está cuidando deles. E eu aconselho você, paciência com seu filho, com sua filha, com seu esposo. Peça paciência a Deus que Ele te dá. O problema é que hoje o inimigo quer ver a gente agitado, não procura compreender as pessoas, não procura ver o lado das pessoas, ele só quer ver o lado da gente, tem um certo egoísmo que só quer ver o lado da gente, não vê o lado do outro, o que o outro está passando. Às vezes os filhos procuram apoio, não acham, porque estão no celular, estão na televisão, estão não sei aonde. A criança encontra apoio na escola, encontra apoio lá no meio dos colegas, e às vezes não são conversas boas, não são conselhos bons, enquanto a gente pode cuidar disso, porque Deus encarregou para nós cuidar disso. São as figueirinhas que precisam dar fruto, precisa a gente cuidar para dar fruto, para que não seja cortado, para que o mundo lá fora não ceife eles, não pegue eles, porque quantos jovens estão perdendo suas vidas hoje, é terrível. Hoje em dia não é os filhos que choram pela morte dos pais, não, a maioria é os pais que choram pela morte dos filhos prematuras, porque são as figueirinhas que precisam ser zeladas, que precisam ser regadas com amor, com palavra de carinho, com apoio. O jovem precisa achar apoio dentro de casa, tá entendendo? Ele precisa achar apoio dentro de casa, mas se eu tiver com a minha mente turbada, perturbada, focada nas minhas preocupações, só achando que dando o material para eles vai adiantar, não vai, entendeu? Eles precisam de muito mais que da minha presença, do meu apoio, entendeu? Do meu conselho, da confiança, que eles confiem em mim, sabe? Para que eles possam falar comigo, contar suas situações, porque o jovem tem que ver na gente, nossos filhos, vamos dizer assim, nossas filhas, eles têm que ver na gente não só uma mãe, não só um pai, mas eles têm que ver um amigo, um verdadeiro amigo. É assim que Deus é de nós, amigo. Deus é pai, Deus é amigo, Deus sustenta, né? Deus protege, viu? Então Ele quer que nós vejamos Ele assim, como um amigo. E Jesus falou aquilo para eles ali, exatamente para que eles vissem como Deus estava tendo paciência com eles, daquele jeito ali, rebelde, querendo matar Jesus, não aceitando novos ensinamentos, a cabeça fechada, o coração travado,
para não aceitar o novo de Deus, a nova aliança de Deus que é Jesus, não reconheceram Jesus que era o Senhor. Então, mesmo assim, Jesus estava dizendo para eles ter paciência, né? Para eles ter paciência, o dono da vinha, né, que no caso é Deus, né, é Jesus, queria que cortasse logo, mas Jesus disse, a misericórdia de Deus é grande, que quando o homem pecou, lá em Romanos está escrito, quando o homem pecou, que disse Deus ia destituir a glória dele do homem e acabar com o homem, Jesus disse, não, pai, eu vou lá, vou ser sacrifício para a redenção da humanidade. Por isso que nós devemos a Jesus a libertação, a salvação. O nome de Jesus é poderoso, tá entendendo? E seguir a Jesus, ter Jesus como amigo, Deus como nosso Pai, nosso amigo, o Espírito Santo, nosso Consolador, nas horas difíceis, de angústia, o Espírito Santo está ali dizendo, estou aqui, quer chorar, chore, mas eu vou te consolar, vou te dar saída, vou te dar luz, vou te mostrar como é que faz, mas você precisa ser perseverante, precisa confiar que Deus, Ele vai te dar a vitória, meu querido, minha querida, tá bom? Então, abre teu coração para o Senhor, tá bom? Então, Jesus fez aí, deu esse exemplo, essa declaração de fé, né? Espere mais um pouco, né? Quando a figueira, se fizer todo esse tratamento que não der jeito, aí o Senhor pode cortar, né? Quer dizer, Jesus, Ele está aqui, Ele está no meio de nós. Ele diz, eis que estou no meio de vós todos os dias. Todos os dias Jesus está conosco. Porque Ele é fiel, Ele disse que estava, enviaria o Espírito Santo para nos fortalecer nessa batalha, né? Então a gente precisa ter essa confiança no Senhor, que a gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus. As pessoas às vezes estão tão cegas espiritualmente, tão cheias de legalidades ruins, né? Lançam tantas legalidades ruins no mundo espiritual, que não tem paciência mais uns com os outros. E nós precisamos ver todos que estão ao nosso redor, no seu trabalho, na casa, na família. Nós precisamos ver essas pessoas como as figueiras, umas figueiras que precisam nós ter paciência com elas. Tem situação que a gente diz, ó Deus, está nas tuas mãos, porque eu não vou mais falar nada. Aí o silêncio resolve. Sabe por quê? Porque quando Deus está em silêncio, que a gente pensa que Deus não está respondendo, Deus está trabalhando. Então tem coisas que é preciso paciência resolver com o silêncio. A gente tem paciência, às vezes a gente coça a cabeça, meu Deus, como é que pode isso? Não tem jeito, mas depois a gente diz, tem jeito sim, porque Deus é dono da vitória, Deus resolve. Quando eu entrego na mão de Deus, ali a minha paciência do silêncio é até ali. Jesus está resolvendo. Eu não vou deixar de orar, entendeu? E se eu chegar a falar, mas é com muita sabedoria, para que a pessoa entenda que eu estou entendendo a situação dela, tá entendendo? Tem coisas que a gente fecha os olhos e diz, Deus resolve. Resolve, porque não dá para mim não. Eu não tenho palavras, não sei não. Aí Deus manda só a gente, ó, que Ele resolve. Tá bom, queridos e amados? Vamos fazer um minutinho de oração, 5 de oração, em seu favor, tá bom? Querido Deus, Pai justo, graças ao Senhor por este momento, por esta palavra maravilhosa. Eu oro para que o Senhor venha dar paciência a cada um, meu Pai, desses ouvintes, desses queridos e amados filhos teus, meu Papai querido, que ouvir esse vídeo, ver esse vídeo. Eu quero pedir ao Senhor, misericordioso Deus, por eles, dá paciência, repreende a inquietação maligna na mente, no coração, a ansiosidade, meu Deus. Oh, Jesus, o Senhor fala aqui para nós não andar ansiosos, porque o Senhor cuida das nossas situações. Papai querido, venha dar vitória a essa pessoa, meu Deus, a essas pessoas, meu Papai querido, que estão inquietas, que estão a mente inquietas, meu Pai, que não se saciam, que querem resolver com suas próprias forças, e não é assim, Senhor. O Senhor manda nós ter paciência, clamar a Ti, esperar em Ti, porque o Teu silêncio é uma resposta de que o Senhor está trabalhando. Ah, meu Deus, tira de nós essa inquietude, essa vontade de que seja para ontem ser resolvidas as coisas. Ajuda nós a compreender o nosso próximo, porque o Senhor disse que o primeiro mandamento é amar a Deus, é Te amar sobre todas as coisas, Pai. Aí o Senhor disse que o segundo é amar o próximo como a mim mesma. Que cada um possa ter esse amor, essa paciência de entender, de compreender o outro, Senhor. Não querer que o outro só compreenda a sua situação, mas coloca cada um, Senhor, na posição de compreender o outro, porque aí sim eles vão compreender a nós. Querido Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada um.
Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com você. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço, um beijo no coração, tá bom? E acesse lá o canalzinho, tá bom? Acesse lá, vou ver se eu fico mais assídua no canal, tá bom? Tá começando a proposta de Deus que eu tenho, tá entendendo? Eu sei por que eu tô fazendo isso, Deus sabe como eu tô lutando para fazer essas livezinhas, demora até e eu fico preocupada, tá entendendo? Mas que você pode acessar lá, né? Missionária Maria Raimunda, tá bom? Deus vai te abençoar lá. Já tem uns vídeos lá para você ouvir, tá bom? São curtinhos, dá para ouvir, ver, orar comigo, que minha intenção é essa, é orar por você, tá bom? E não é só aqui não, viu? Mas em minhas orações eu apresento vocês que vão acessar o canal, tá bom? Deus te abençoe.